Olá, boa noite a todos, boa noite você que está assistindo de casa, do seu trabalho. Estamos aqui começando hoje o Trabalhador em Pauta, né? Então venho aqui desejar a todos um ótimo programa e muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. Hoje é dia 4 de agosto, né? Então, assim, a gente estamos começando mais o nosso programa, produzido pela Pamp, produtora digital, e apresentado por mim, Andresa Borges. Tenho na minha bancada Ricardo Amaral, Júnior Gomes, Ive Fávero e a nossa Renata Giacometti, que ainda está afastada, mas logo ela estará com a gente. E hoje, né, como todos os outros, tá tudo sendo transmitido pelo YouTube, pelo nosso Facebook, pelo Spotify, né, aqui o nosso programa. E se você quiser deixar alguma sugestão, algum comentário, deixa aqui pelo nosso telefone, que é o 1397770606, que a gente está aguardando suas sugestões, perguntas. E hoje vou falar aqui com a minha bancada. Muito boa noite, Ricardo, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso primeiro dia de programa Trabalhador em Pauta. Obrigado, Andressa. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, muito feliz por participar desse novo programa. E dar boa noite para os meus amigos de bancada, boa noite para o Júnior, boa noite para a Ive, boa noite para a doutora Renata, que com certeza vai estar ouvindo a gente, ela está afastada, mas está nos assistindo. E boa noite para todos os nossos ouvintes, né? A gente espera estar hoje esclarecendo as dúvidas referentes ao problema das perícias médicas do INSS. Isso mesmo. Boa noite, Ive. Tudo bem? Olá, Seja tudo bem? bem-vinda aqui ao nosso, né, o nosso primeiro dia do Trabalhador em Pauta. Exatamente, dia de estreia, dia de casa nova, de tudo novo, né? É um prazer estar aqui falando justamente com trabalhadores e trabalhadoras, a força que faz a nossa roda girar, né? Então, vamos falar aí vários assuntos. Hoje a gente começa com a questão das perícias do INSS, mas vai ter muito assunto bacana aqui nesse programa. Boa noite, Ricardo, Júnior, Renata e todos os nossos web amigos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Spotify. Obrigada. Boa noite, Júnior. Seja bem-vindo ao nosso Trabalhador em Pauta. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, Andressa. Boa noite, Ricardo, Ive e Renato, que não está aqui conosco, mas breve estará. Agradeço muito o convite e a participação para esse novo programa que estamos participando. Tenho certeza que vai ser assuntos extremamente importantes e interessantes, né? É um assunto que, para muitos, acaba causando um certo gelo, né? Um certo Sim. medo, porque, infelizmente, né, as pessoas que acabam se acometendo ou tendo a necessidade de estar acessando, né, esse tipo de um assunto em pauta que estamos falando, né, acabam passando por um grande limbo, uma grande dificuldade. Então, vamos tentar esclarecer, dar algumas ajudas, algumas orientações para que possa tentar tornar esse universo, que é um pouco difícil, um pouco mais fácil para as pessoas, né? Então, muito obrigado. Muito obrigada. E então vou falar um pouquinho da Pamp, produtora digital, e todos os dias ela vem com uma programação muito especial, com entretenimento, arte, empreendedorismo, diversão, né? Muita coisa bem legal. E muito mais, claro, que você tem que estar acompanhando, que um dos nossos programas vai se encaixar muito bem, né? E hoje estreando o Trabalhador em Pauta. Estamos aguardando a sua sugestão. Não esqueça, pelo telefone 1397770606. E hoje o nosso tema é fila de espera para as perícias médicas. É um tema que é meio complicado, né? Porque nem todo mundo está aí nessa fila, mas quem está sofrendo um pouquinho, né? Então a gente está aqui para esclarecer, né? Falar um pouquinho, vamos falar aqui com o Ricardo, porque eu tenho
algumas dúvidas, Ricardo, e a gente vai pegando o gancho de tudo isso, né? Tem uma notícia aqui, ó. INSS suspende a realização de novas perícias médicas até 2023. É muito tempo isso, né, Ricardo? É bastante tempo, e isso é decorrente de uma fila para analisar novos pedidos de concessão, seja de benefício de incapacidade temporária, seja de benefício de aposentadoria por invalidez ou até aposentadoria comum, que agora, no mês de julho, né, de 2022, passou de 1 milhão de pessoas. Nossa. Então, imaginem, né, que no nosso país, hoje no Brasil, existem mais de 1 milhão de pessoas com algum pedido, né, de recebimento de algum tipo de benefício junto ao INSS e que está aguardando esse pedido ser analisado. Em razão dessa quantidade enorme de pedidos, né, a gente passou por pandemia, por greve dos peritos, né, por uma série de fatores que aumentaram aí bastante a fila. Hoje, né, de repente, não em todas as cidades do país, nem em todos os estados, mas existem, né, que cada um vai depender, tem a sua fila particular, cada um tem o número de peritos que trabalha, né, mas existem muitas cidades, em muitos estados, que você entrando com um pedido hoje de recebimento de auxílio por invalidez temporária, por exemplo, você só conseguiria agendar uma data para realizar a perícia do INSS ano que vem, né? E como nós sabemos, o trabalhador que entra com um pedido desse, um trabalhador que está com carteira assinada, normalmente trabalhando para alguma empresa, se ele sofrer qualquer tipo de acidente, seja ligado ao trabalho ou não, ou se ele vier a sofrer uma doença, né, que tem aí um período maior de tratamento, sei lá, um tratamento de 3 meses ou 6 meses, por exemplo, a empresa, ela paga o trabalhador só nos primeiros 15 dias de afastamento, e a partir do 16º dia, o responsável por esse pagamento passa a ser o INSS. Então, o que ocorre? O INSS, ele só defere o benefício e começa a fazer o pagamento, no caso de um benefício por invalidez, após a realização da perícia. Então, se ele estiver demorando aí 6 meses, por exemplo, para realizar essa perícia, isso na prática quer dizer que o trabalhador, durante esses 6 meses, ele vai receber os primeiros 15 dias da empresa, conforme determina a lei, e a partir daí ele vai ficar sem nenhuma renda, né, aguardando a realização dessa perícia. Depois pague o retroativo, nunca vai ser suficiente, porque durante esses 6 meses o trabalhador vai ter vencido todas as suas contas, vai ter juros no cartão, né, vai ter multa, né, e juros em todas as suas contas, enfim, ele não vai conseguir, né, sobreviver nesse período. Então, em razão disso, e em razão dessa fila, foi editada, primeiro saiu uma portaria do INSS na sexta-feira, né, no dia 29 de julho, cancelando as perícias. O governo entrou com uma medida provisória que foi aprovada na terça-feira, a medida provisória de número 1113 de 2022, cancelando essas perícias por enquanto, dizendo que o trabalhador, para receber esse tipo de benefício, né, de auxílio por invalidez temporária, com um laudo médico, com um relatório médico, agora já vai ser suficiente para que ele comece a receber o benefício e não tenha que esperar 6 meses, 7 meses, 8 meses para começar a receber o auxílio que ele tem direito. Ah, entendi. Então, com o laudo médico, ele não precisa esperar o que está sendo passado, que é essa fila de espera. Ele, com o laudo, ele dá entrada no INSS? Como é? Pelo Então, ele vai site? dar, quando ele der entrada já no pedido, que antigamente ele teria que juntar um laudo de qualquer maneira, Sim. com menos de um mês, para fazer o pedido. Só que antes ele ia entrar com esse laudo, que tem que ter no máximo um mês
de validade para fazer o pedido, agora o INSS, com base nesse laudo, já vai analisar e deferir ou não Ah, o sim. benefício direto, sem ter que passar pela perícia, em razão desse tempo de espera enorme aí que a gente tem hoje. Nossa, gente, como é que fica a cabeça do trabalhador sabendo de uma notícia dessa, Ive? Veja só, né? Eu acho que agora vem o alívio para esses que a partir de agora Sim, a partir de agora. precisarão dar entrada ao benefício. Porque imagina você que está doente, portanto está com os gastos aumentados, porque você tem que, uma pessoa adoece, automaticamente ela vai ter que tomar algum medicamento, né? Seja ele natural, seja ele não natural, ela vai precisar se cuidar, fazer determinados exames, tem esse ir e vir, que também envolve gastos, enfim. E aí, se você é um trabalhador, né, que está aí amparado, ou como amparado entre aspas, né, pela legislação e vai se afastar pelo INSS, você pira, né? Muitas vezes conheço algumas pessoas que pedem para o médico não me afastar, porque embora estejam doentes e saibam disso, saibam que tem este benefício, acabam sofrendo outras consequências, porque se você não passa pela perícia, como o Ricardo disse, não passa pela perícia dentro desse um mês, significa que recebo os primeiros 15 dias e depois, seja meu afastamento de 15, 30 ou 45 dias, eu não posso retornar ao trabalho sem passar pela perícia. Isso também significa que eu não vou receber. Então, a cabeça das pessoas fica bem complicada mesmo, né? Muita ansiedade, muito medo, e alguns, infelizmente, acabam até fazendo os bicos que não poderiam fazer, mas as pessoas precisam se sustentar, né? Ninguém vive de brisa, então elas precisam pagar as contas, precisam, enfim, dar um jeito. Só aqueles casos em que não há jeito de sair da cama, né? Que está lá num estado bastante de muito debilitado, que acabam não conseguindo trabalhar de alguma outra maneira, porque as pessoas precisam sobreviver. E aí isso causa muita ansiedade, muito medo, não só para o trabalhador, para a trabalhadora, mas para toda a sua família, que depende, né, dessa renda aí para a subsistência. Agora, esse trabalhador que recebe essa notícia, né, de que com o laudo, ela, ao dar a entrada, ela vai ter o seu benefício, aí depois ela passa pela perícia ou não, né? Agora, no período de pandemia, por exemplo, não sei no INSS, mas nos regimes de previdência próprios, por exemplo, as prefeituras, os laudos eram enviados por e-mail e aí saía a determinação, né? Retorna ao trabalho ou mantém afastado por tanto tempo. Não sei como aconteceu no INSS, mas isso foi uma prática. E aí, depois de passar aquele período mais, entre aspas, de novo, importante, né, da pandemia, as perícias voltaram a ser presenciais com a entrega, com a passagem pelo perito, com a entrega do laudo presencialmente para esse perito. Acredito que seja mais ou menos isso que vai acontecer de novo, o que é um alento, o que é um alívio para essas famílias que dependem desse salário. As pessoas trabalham, mas elas não trabalham só por prazer. Elas trabalham também porque é um meio de sobrevivência de todo mundo, né? Então, precisa pensar nisso. Júnior, com tudo isso, a empresa, ela sabendo que tá tendo essa demora nas filas, né, de perícias médicas, a empresa ela tá dando algum apoio ao trabalhador quanto a isso? Ou não, ele apenas tá afastado e pronto? Eu vi que o Ricardo até deu uma risada. Acho que ele acaba pegando bastante casos, né, Sim. envolvendo a empresa. Infelizmente, né, qual que seria a obrigação da empresa hoje? A obrigação da empresa hoje é até os 15 dias, o que ela paga enquanto o funcionário está afastado. Após o 15º dia ou 16º dia, já é uma responsabilidade do INSS, né? Aí,
entra dentro desses assuntos que estamos falando desde o começo do programa, que o Ricardo falou, dentro dessas medidas, tanto é que eu peguei alguns sites aqui que o tempo de espera chegava a 120 dias, de 90, a média de 90 a 120. Quando a gente fala a média de 90 a 120, a gente pega alguns estados, algumas cidades que estão tempos maiores ainda, passando de 200 dias, um absurdo, né? E alguns estados um pouco mais rápido, né? Então, a gente pega essa situação no qual acontece o que ele falou, as pessoas vão ficar sem receber da empresa, sem receber do INSS, e a gente tem um problema maior que acaba motivando, não vou nem dizer uma motivação, né, uma necessidade que o funcionário acabar sentindo na pele por falta do recurso financeiro, de acabar forçando o seu médico, no qual ele está fazendo um tratamento, para que libere, para que ele possa retornar para o trabalho. Aí o que acontece? Quando existe alguns tipos de tratamentos que envolve a necessidade de um afastamento de trabalho, é sinal que você não está em uma capacidade... A pessoa vai usar. O senhor quer usar da administração? Tá? Acaba tendo essa necessidade, desculpa, a gente acaba tendo essa necessidade de ter uma limitação com o ambiente de trabalho dele no qual ele está operando. Mas se ele não tiver, a empresa vai acabar tendo que recebê-lo, porque se a empresa acaba negando o recebimento dele, o retorno dele para o ambiente de trabalho, a gente acaba tendo um problema grande disso, porque o INSS, que é um órgão maior, não aceita, e a empresa também, pelo médico dela, não aceitar, então isso vai acabar tendo esse ping-pong, estão entrando dentro da justiça, acaba se tornando muito ruim, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Então, nesses casos específicos, né, a empresa tem que estar aceitando mesmo de volta. A gente fala assim, qual o tipo de apoio que dá? O tipo de apoio que dá, pelo menos na empresa no qual eu trabalhei, a gente fazia diversas ajudas para poder orientar, motivar o funcionário, auxiliar, às vezes, por falta de um conhecimento, de um esclarecimento, procura de um médico, a gente acabava indicando um médico específico para ele poder estar ajudando, auxiliava na busca de informações perante o INSS. Quando não, a empresa, quando tem recursos também para isso, acaba disponibilizando algum recurso financeiro para poder dar uma ajuda naquele período no qual ele não está recebendo. Então, existe esse tipo de ajuda, só que isso não é uma obrigação pela justiça. Isso não tem uma obrigação e nenhuma regra clara para isso. Então, são poucas empresas que conseguem fazer isso, uma pela sua própria prática interna e outras pela limitação dos recursos financeiros. E ela fala, eu não sou obrigado porque eu vou fazer. Está doente, vai para o INSS. O INSS não aceita, não é problema meu. Infelizmente, tem algumas empresas que pensam dessa forma, né? É uma forma errada? Sim. A gente sabe que tudo aquilo que o trabalhador a gente acaba tratando ele de todos os ambientes, de todas as formas, né? Seja na nossa parte dentro da área de segurança do trabalho, que é a empresa, seja indicando ele para um bom médico, seja orientando de todas as formas, isso vai trazer um benefício muito grande para a própria empresa. Mas, infelizmente, tem algumas empresas que acabam não reconhecendo isso. E acaba sendo um pouco curto e grosso, não é, então não é responsabilidade minha. Infelizmente, temos esse tipo de problemas hoje aqui no Brasil. Nossa, e é complicado, né? É um tema que a gente acha que fila de espera na perícia médica e ela traz vários outros fatores por trás disso, né? Não é só um, por exemplo, assim, por que tá essa demora, Ricardo? Essa demora por tanto tempo? Porque antigamente não tinha essa demora, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei afastada e fiz a perícia. Eu acho que dentro de 10 dias já veio a resposta. Então eu até achei assim meio estranho, né, quando falou só o ano que vem. A gente toma um susto. Por que dessa demora? Vamos lá. Primeiro, deixa eu justificar a minha risada aqui, quando o Júnior pegou bem. É porque, às vezes, também a empresa não pode ser responsável por tudo, né? A obrigação da empresa é de garantir um ambiente de trabalho saudável para o seu funcionário. A obrigação que a empresa tem é de que não deixar o trabalhador adoecer dentro da empresa, né? Então, isso ela tem obrigação. Ela tem obrigação de cuidar do ambiente dela, de dar um ambiente saudável, um ambiente de trabalho onde o trabalhador ele não vai sofrer
nenhuma lesão física ou psicológica. Agora, a empresa também, inclusive, paga junto, né? O trabalhador, sabe, ele tem a contribuição dele e tem a contribuição patronal. A empresa paga junto para o INSS esse seguro, que nada mais é, né? É uma seguridade social. O INSS é um seguro que o trabalhador paga, não é de graça, ele paga, vem descontado direto, né, na folha salarial dele, e a empresa paga também, para que em casos como esse, em casos de invalidez, né, ele possa ter um rendimento. Então, assim, a minha risada é por esse assunto, né? Você não pode também querer penalizar as empresas e dar para elas uma obrigação que elas não têm e que pagam para não ter. Elas pagam um seguro, né, para o seu trabalhador. Então, a obrigação para mim da empresa é essa, de manter o ambiente de trabalho seguro e adequado para que dentro do seu ambiente o trabalhador não venha a ter nenhum tipo de problema de saúde e, em razão disso, vá ser afastado. A fila do INSS tem um monte de problemas, né? O governo, o Brasil vive uma crise, né? Uma crise que já vive há bastante tempo. Tiveram muitos funcionários afastados e aposentados do INSS. Não houve concurso para repor todo mundo. Então, a gente veio com um problema já na análise desses pedidos de benefício e tudo mais. Então, isso foi já aumentando. E durante a pandemia, isso piorou demais, porque fechou as agências, né? As agências fecharam, a gente teve, pararam de ser analisados os pedidos físicos, só os virtuais, né? Isso já foi atrasando demais essa fila. A gente teve uma greve dos peritos do INSS que durou mais de 2 meses, e essa greve foi como se fosse assim a pontinha do iceberg, né? Era o que faltava para o caos total, né? Então, o INSS hoje, ele acumula, né, em julho, mais de 1 milhão de pedidos. É muita coisa. Às vezes a gente fala esse número. Se você imaginar que a gente está num país com 200 milhões de habitantes, mais de 1 milhão de pedidos sem analisar, quer dizer que mais de 0,5% da população do país inteira, estou pensando de todo mundo, do bebê recém-nascido ao idoso de mais de 100 anos, né, 0,5% da nossa população integral está aguardando um pedido, uma análise de algum benefício do INSS. É muita gente e a fila fica muito grande, né? Não tem como você escapar de uma situação dessa. Verdade. É bem que você foi bem colocado. A gente tá aqui falando do trabalhador, né? Mas tem aquela mãe que ganhou neném, né? Tem os idosos. Nossa, é muita coisa. A cabeça do ser humano, será que ela comporta tudo isso? Né? A gente fica até com medo, né? Se hoje está assim, como é que vai estar daqui um tempo? Né, Ive? Como é que a gente se prepara para isso? Eu acho que você tá sem. O seu microfone tá desligado. Gente, perdão, tecnologia. A gente desliga para não atrapalhar e depois se atrapalha para ligar. Mas tudo bem. Tranquilo. Bom, isso é um desafio, né, Andresa? Porque veja só, isso não depende de cada um de nós. A gravidez, sim, né? A gente planeja, o ideal é que a gente planeje, então ela vai depender de cada um de nós. Mas o nosso planejamento deve levar em consideração o quê? Deve levar em consideração o tempo da perícia do INSS, né? Não. A questão da aposentadoria também, que implica nessa questão, né? Porque, especialmente se for uma aposentadoria por invalidez, que precisa ir dos peritos, enfim. Então, assim, a maneira de você se preservar mentalmente, emocionalmente, é entendendo que a sua parte você está fazendo da melhor maneira possível, que você não adoeceu, ainda que temporariamente, porque é isso, né? A perícia do INSS e o benefício,
Ele não é para esse benefício específico que a gente está falando, né? Ele não é para sempre, ele é por doenças temporárias, né? Que você não está inválido, que você vai voltar ao trabalho. E, de preferência, o quanto antes. Então, assim, para o trabalhador e para a trabalhadora, é importante que ele aceite que todos podemos adoecer. Isso adoecer não é algo que aconteceu porque você pediu, porque você foi atrás, porque você buscou adoecer, não é isso. Então, não se culpe, né? Porque quando a gente se culpa, ainda piora essa situação. No caso das meninas, das mulheres que querem engravidar e que aí dependem também da perícia, né? A gravidez, trazer alguém à vida é algo tão lindo, é algo tão bom para todo mundo, para a humanidade toda, né? Então, também não se culpe e também não fique protelando por conta do INSS, né? A gente sabe, especialmente nós, né, as meninas, a gente tem um tempo para gestar da melhor maneira possível, sem riscos para nós, sem riscos para as crianças. Então, assim, coloca a cabeça no lugar, planeje direitinho, mas não traga para você a responsabilidade, uma responsabilidade que não é tua. Eu costumo falar para as pessoas que eu converso que cada um tem uma mala a carregar. Nessa mala a gente pode colocar um monte de coisa, mas só coloque as coisas que são sua responsabilidade responder, né? Perícia do INSS não é responsabilidade do trabalhador ou da trabalhadora. Como o Ricardo bem disse, trabalhadores e empresários e patrões pagam por esse seguro. Então, cabe aos gestores desse seguro fazerem uma boa gestão. E aí depende de nós, sim, cobrar das instâncias responsáveis por isso que a gestão seja o melhor possível, né? Porque, afinal de contas, a gente paga e não é pouquinho pela prestação desse serviço. É uma prestação de serviço. É pelo órgão público? É, mas quem escolhe os gestores públicos somos nós. Aí sim, a responsabilidade é nossa e a gente precisa pensar nisso também, até para que a gente possa cobrar dessas instituições aí que façam esse serviço direito, né? Verdade. A gente vai dar uma pausa aqui no nosso tema de hoje e a gente volta daqui a pouquinho. Dá tempo de tomar uma água. Até já. Pensou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Marcelo Pavão do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pamp sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem para a Pamp você também. Voltamos aqui. Tem uma pergunta pro Júnior. Por exemplo, Júnior, um trabalhador que ele, na maioria das empresas, tem o serviço médico, né? Ali eles já falam mais ou menos, eles já dão tipo um laudo. Esse laudo, será que já serve para o INSS? Bom, do médico do trabalho,
A maioria das empresas que se enquadra, que a gente chama isso de SESMIT, né, que é o Serviço Especializado de Medicina e Saúde do Trabalho. Então, assim, tem algumas empresas, dependendo do seu número de funcionário e grau de risco, eles acabam tendo um médico próprio e muitas outras empresas, que seriam a maioria, acabam não tendo um médico próprio, eles acabam contratando uma consultoria externa para poder prestar esse serviço de saúde ao trabalhador voltado ao trabalho, né? Então, é o seguinte, vou pegar um médico específico da empresa, de repente ele faz um pré-diagnóstico de uma situação que ele mesmo vai solicitar ou não vai liberar o funcionário para o trabalho devido a algum problema que ele levantou, que identificou. Os médicos do trabalho acabam indicando para que ele procure um especialista na área, seja ele do SUS, seja ele de um plano de saúde, para que possa o quê? Através daquelas pré-informações que ele já levantou, às vezes ele pode fazer um pré-levantamento, um pré-diagnóstico, né? Mas isso ele não tem uma validade como um diagnóstico final. Então, acaba indicando, orientando para que ele procure um médico especializado sobre aquele problema, e na consulta com aquele médico, sim, o médico vai identificar as informações, que muitas vezes ela já está um pouco até filtrada pelo médico do trabalho, né? Isso quando a gente pega o médico do trabalho para fazer essa parte, tá? E dentro dessa informação do médico externo, sim, que pode solicitar um afastamento pericial, um afastamento voltado à parte do INSS. Mas nesse caso do médico do trabalho, ele mesmo dá direto para o afastamento do INSS, eu confesso que nunca vi. A gente fica um pouco limitado às condições específicas do trabalho. E muitas vezes tem situações de auxílio, principalmente auxílio-doença por incapacidade, que não tem vínculo com o trabalho. De repente a pessoa desenvolveu alguma incapacidade não voltada ao trabalho, voltada a um outro problema que ele possa ter. Então o médico não faz nem sentido, que não é a especialidade dele diretamente. Quando é alguns casos que tem a ver uma pré-relação com o ambiente de trabalho e o médico tem uma certa expertise, ele acaba fazendo, como já fizemos em alguns casos. O médico faz um pré-relatório daquele problema, daquela situação que aquele colaborador vem enfrentando, e o médico do trabalho acaba colocando um motivo que não está liberando mesmo para o trabalho. Então, esse pré-diagnóstico, essa pré-informação é levada para um médico do SUS ou um médico particular, no qual ele vai fazer todos os diagnósticos corretos voltados àquele tipo de problema com o qual foi levantado, e dali ele dá todo o encaminhamento para o INSS, conforme o Ricardo já explicou muito bem. Então, é dessa forma que a gente acaba prosseguindo. Então, não tem essa coisa, por exemplo, Ricardo, o trabalhador ter que ir no médico do SUS. Tanto o médico particular quanto do SUS, ele pode dar o laudo. Qualquer laudo, Qualquer um. sendo de um médico, pode servir. Pode ser o médico da empresa. Acontece muito, às vezes, do sindicato de classe, da categoria do trabalhador, ter um médico, ter um serviço médico. Às vezes, o trabalhador pode se recorrer a esse médico do sindicato. O trabalhador, na cidade de Santos, tem policlínicas, tem um serviço bom, né, comparado aí com a média das cidades do Brasil, para o trabalhador poder buscar um serviço, né, se não quiser particular, buscar um serviço público. Santos é uma cidade que oferece um serviço, tem né, o SUS, o serviço estadual. Qualquer laudo médico serve, né, contando que contenha o CID, a doença, identifique o trabalhador e dê o motivo para o qual ele está solicitando o afastamento, e geralmente, às vezes, até um tempo, né? Ele vai pedir 6 meses, vai pedir 3 meses, vai pedir 1 ano, né? Ou então botar um tempo indeterminado, porque às vezes é uma doença que num intervalo de tempo, pelo menos a curto prazo, o médico não consegue analisar, né, e dar um período mínimo ou máximo de afastamento, mas o que precisa é de um laudo médico identificando a doença, dando o CID e dando os motivos, né, pelo que o médico explicando, olha, ele não consegue realizar a função dele, enfim, explicando os motivos pelo qual ele está pedindo o afastamento. Vamos lembrar
que, como a gente falou agora, essa dispensa da perícia é só para os casos de incapacidade temporária, né? Que é o antigo auxílio-doença. Às vezes as pessoas não estão acostumadas, né? Ficou por tantos anos o nome de auxílio-doença, aí a gente fala em incapacidade temporária, parece um bicho de 7 cabeças, parece que é alguma coisa diferente, mas é a mesma coisa. Só mudaram o nome do benefício, mas ele, na prática, é a mesma coisa. Aquele benefício que todo trabalhador conhecia, né? Do auxílio-doença, que é quando ele tem algum problema de saúde, aí ele vai pedir, se ele demandar um afastamento superior a 15 dias, ele ia pedir, então, um afastamento pelo INSS. Agora ele faz esse mesmo pedido para o benefício de incapacidade temporária, da mesma forma que antes. Ele tem que levar um laudo médico, né? Esse laudo médico não pode ter mais do que um mês, ele não pode, né, ser antigo, e agora, antes, com esse laudo, ia ser marcada a data de uma perícia, que agora, né, o INSS vai analisar com base nesse próprio laudo. O atraso na perícia, a gente estava conversando aqui até um pouquinho antes de entrar no ar, é uma coisa, assim, muito ruim, porque existem muitas doenças, né, ou problemas de saúde, que, com o passar do tempo, somem mesmo. A gente está falando de incapacidade temporária e não definitiva. Então, às vezes, o médico, né, se for demorar muito, daqui a 120 dias, né, ou mais, para fazer essa perícia, ele pode não constatar a invalidez, mas isso não quer dizer que, na data em que a pessoa deu a entrada com o INSS, ela não estava realmente ruim. Mas 120 dias, 150 dias depois, ela melhorou, né? Graças a Deus, inclusive. Que bom que melhorou. Mas o problema de se demorar tanto, além do problema que a gente já falou da pessoa, do trabalhador conseguir sobreviver nesse tempo sem receber o salário, também existe o problema quando é uma incapacidade temporária, exatamente dessa incapacidade temporária sumir e o trabalhador voltar a estar apto na época da perícia, o que seria muito injusto, né? Você imagina, espera 4 ou 5 meses sem receber salário, aí quando vai fazer a perícia, você está bom, e INSS ainda te nega o auxílio, fala, não, você está ótimo, não tem nada para pagar para você. Seria realmente uma injustiça enorme, né? Mas ainda bem que eles abriram para que você consiga dar entrada só com laudo sem passar pela perícia. Né? Isso que Exatamente. dá aquela aliviada na pessoa, né? Sobre esse tema, será que ficou faltando alguma coisa que seja importante falar? Não. Acho que já esgotamos. Então, é que assim, eu vi uma notícia que não tem a ver com o da perícia, né? Que é aquele auxílio caminhoneiro que eu ouvi falar e que eles vão receber, né? 6 parcelas de mais ou menos uns R$1.000. Então, achei interessante as pessoas, quem não tem, assim, uma fonte, né, para ter visto, porque eu vi agora há pouco tempo. Então, as pessoas, elas têm até o dia 9, a primeira parcela vai ser recebida até o 9 de agosto, e é para quem está cadastrado naquele RNTRC, que é o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, e o TAC. Esse TAC, para mim, é novo, que eu não sabia dele, Transportador Autônomo de Carga. Então, os caminhoneiros que estão inscritos até maio, eles podem dar entrada com a CNH válida e o CPF. Então, achei bem interessante falar um pouquinho para que as pessoas fiquem ligadinhas nessa informação. E também tinha um caso, também acho que também sobre motoristas que estão querendo tirar aquela coisa de... como que é? Acho que agora saiu. É a questão de fazer a pesquisa sobre antecedentes criminais, né? Isso, para saber se ele tem alguma coisa no nome. E muitos com cargas perigosas, né? Ou cargas com valor elevados. O Júnior sabe falar um pouquinho desse assunto?
Não, de cargas perigosas existem diversos treinamentos, né, que são obrigados a fazer, e tem que ter licenças até para isso, que hoje cada tipo de caminhão de cargas específicas, né, se a gente olhar lá atrás e nas laterais, temos umas placas que elas estão justamente no sentido de losango, que ali tem umas numerações, que justamente fala sobre o tipo de produto que está sendo levado e qual o tipo de risco que está envolvido sobre aquela carga, né? Então, dentro disso que você falou, que eu entendi, são custos específicos que os trabalhadores precisam ter para poder estar transportando essa carga. Então, tem uma carga horária específica para poder fazer. E em alguns anos atrás, inclusive, era até só liberado a ter esse tipo de treinamento presencial. E algumas começaram até a colocar remoto devido à pandemia, mas são treinamentos de cargas perigosas e tem alguns outros nomes específicos para isso, né? Mas realmente são assuntos importantes, temas importantes. Dentro disso que você falou das parcelas do governo, justamente envolvido com essa parte do diesel, né? Toda essa isenção que o governo, a quantidade de bondades, né, do governo para poder ajudar alguma classe que acabou se tornando mais prejudicadas, né, dentro desse processo de aumento do dólar internacional. E terminando isso, eu queria só fazer um incremento, né, dentro dessa ação do INSS, que até a gente falou que tinha esgotado, né, mas eu acho muito importante isso que o governo refez verdadeiramente, né, e assim, aonde que está o respeito, né, até pela própria classe trabalhadora, porque se a gente falar a classe trabalhadora que tem uma responsabilidade técnica muito grande, então se a gente pega os médicos hoje, os médicos estudaram, tem todo o seu registro, né, assim como os engenheiros de segurança, assim como os advogados, e por que não confiar, o próprio governo confiar e acreditar e responsabilizar as pessoas no qual identificaram alguma moléstia, alguma dificuldade com o trabalhador, alguma incapacidade dele, e o governo confiar naquilo que está sendo colocado. Então, hoje a gente hoje temos a plataforma do e-social, temos diversos aplicativos do meu INSS, que tudo isso a gente consegue validar dados e informações de uma forma digital, de uma forma rápida, né? Então, por que não confiar? Porque se eu assino um documento, né, recolho uma RT, dizendo que aquele documento, o funcionário está exposto e tem o direito a uma aposentadoria especial, ou eu fiz uma análise, um levantamento por um acidente de trabalho no qual aí eu faço a parte técnica, entrou um médico, seja do trabalho ou não, e colocou claramente que aquele acidente do trabalho vai ocasionar uma incapacidade laborativa, o por que não confiar, sendo que os engenheiros têm uma responsabilidade técnica, os médicos têm uma responsabilidade técnica sobre aquilo que está falando. Então, se cai apenas sobre o trabalhador, se cai sobre o objeto de formação que cada um de nós tivemos. Então, é ruim isso, né? Eu acho que a perícia médica só deveria existir, sim, mas de um fator de você pensar, pegar alguns pontos específicos, né? E não que seja a liberação do benefício apenas com uma perícia do INSS. Eu acho que a responsabilidade deveria ser de quem está solicitando, que ele tem capacidade para isso. E o INSS, de uma forma aleatória, julgar algum caso, levantar, fazer o convite para o colaborador, para ver se o mesmo teve de fato aquelas premissas, se aquilo são verdadeiros ou não. Então, isso é o que eu acho que deveria ser, até para poder ganhar mais velocidade para esses processos, diminuir essas filas e diminuir o problema com a saúde do trabalhador e da família e da empresa. Porque o que a gente percebe é que parece que fica um jogo de ping-pong, né? E o trabalhador fica ali no meio. Nem sempre ele tem acesso às informações. É verdade, e não é o trabalhador que está dizendo que ele não tem capacidade. Quem está atestando é um especialista. O especialista está dizendo, ó, ele não tem capacidade com base nisso. Então, se o próprio governo não quer respeitar, né, o que um próprio especialista que passou, que julgou todas as estruturas do MEC para poder chegar e ter o conhecimento para poder laudar sobre tal situação, aí fica ruim. Se fosse o trabalhador que auto se intitula que ele não tem capacidade, é uma coisa, mas não. Ele vai, levanta, nós analisa, seja na área técnica, não, como advogado, como médico, eu acho que o governo deveria confiar nisso, né?
Não, eu fiz de repente algo errado, o médico colocou errado, aí tem as responsabilidades. Hoje o CREA nos responsabiliza, a OAB responsabiliza o advogado, o conselho de classe dos médicos vai responsabilizar também. Todos nós, quando fazemos os juramentos, a gente tem a nossa responsabilidade técnica, responsabilidade social, uma responsabilidade criminal e penal. Então, eu acho que falta isso, falta esse entendimento de tratarmos como profissionais e não tratarmos como pessoas qualquer, né? Eu estou aqui, mais uma vez, sorrindo, né, porque eu concordo com tudo que o Júnior falou, mas na prática as coisas funcionam quase ao contrário. A gente está vivendo agora, a Andresa falou do benefício para os caminhoneiros, a gente tem que lembrar que além dos caminhoneiros, os taxistas, tiver o Taxista pessoal também. taxista ouvindo a gente, eles também tiveram o benefício agora deferido, né, para 6 parcelas de 1.000. Como tiraram a perícia do INSS, gente, a gente está a 6 meses da eleição no Brasil. Muito legal, vão dar tudo isso. A partir de janeiro, galera, acabou tudo. A partir de janeiro, quem quiser benefício vai ficar na fila do INSS, não vai valer o seu laudo, não vai valer o laudo do seu médico. Na prática, eu falo para vocês, como quem atua há muito tempo com perícia do INSS, o INSS ele diz que o seu laudo do seu médico é unilateral, então ele não vale porque você que está trazendo, não é do médico deles, e na prática, o INSS não confia nem no próprio médico, porque na prática os médicos hoje do INSS não têm mais sequer autonomia para eles escreverem um laudo dizendo, eu acho que esse trabalhador está ruim, merece afastamento ou não. É um programa que vem fechado, no qual o médico responde perguntas com sim ou não, e no final o próprio programa que dá o laudo, ele já impõe um laudo ao médico que só assina, e que muitas vezes eu tenho amigos médicos que já atuaram até por algum tempo e saíram porque não concordam com isso e falam, olha, eu respondi lá sim e não nas perguntas que o programa me fez, no final eu acho que o trabalhador estava ruim, mas o programa é feito para dizer que está todo mundo bem. O programa não é feito para dizer que ninguém merece receber afastamento. O programa é feito para falar que as pessoas estão bem e têm que voltar para trabalhar. O próprio médico do INSS tem cada vez menos autonomia para ele colocar no laudo, ele colocar no papel o que ele acha, o que ele acredita. Já não tem mais espaço para isso. Ele responde perguntas de um programa que vem pronto e o próprio programa põe a conclusão no final. O médico já tem... o trabalho dele é responder essas perguntas. Ele já não faz mais a conclusão, o que é muito triste, né? Não deveria ser assim, mas na prática é, e tenho certeza, a partir de janeiro voltará a ser. O que foi aprovado agora é uma medida provisória, como o próprio nome já diz, é para acabar com a fila e é porque é bondade antes da eleição, né? Não é todos os governos, aqui, por favor, eu não estou fazendo um negócio partidário, o governo do estado de São Paulo estava vindo aqui ouvindo rádio, que eu escuto no carro, aumentou o Vale Gás que ele dá, né? Tá todo mundo aí com um saco de bondade, né? Antes de você ir lá apertar os números da urna eletrônica. Em janeiro, esse saco de bondade vai acabar. Vai acabar na esfera federal, vai acabar na esfera estadual, vai acabar na esfera municipal, sejam quem forem os eleitos. Eu estou aqui há 20 anos, eu já vi gente do P para um lado e do P para o outro, eles ficam aí discutindo e brigando. Na prática, para o trabalhador a coisa muda muito pouco, viu? Ela melhora 6 meses antes da eleição e depois piora. Na prática é assim. Ricardo, eu preciso pegar carona nisso que você está dizendo e dizer que é por isso que a gente tem essa responsabilidade na hora do voto, né? De saber em quem estamos votando, saber as propostas reais dessas pessoas, né? Buscar entender qual é a história de vida, não só dos candidatos e candidatas, mas também o que pensa o partido, qual é o programa de governo. Se é um programa de governo muito raso,
a gente tem indícios de que a coisa não vai bem, porque, assim, para eu ter um planejamento de ações para coisas da minha casa, eu preciso pensar em muitas coisas. Para governar uma cidade, um estado, um país, muito mais, né? Então, assim, quando formos às urnas, que a gente pense em quem são essas pessoas, quais são seus valores e seus princípios, e o que elas têm como crenças, né? Será que está alinhado com as coisas que eu acredito? Será que realmente é para o bem do país todo, né? Então, isso é uma coisa. Em relação ao que falávamos da Justiça do Trabalho, julgar essa ação contra a empresa que consulta dados de motoristas rodoviários de carga, isso se dá por conta de uma empresa chamada NR Sistemas de Gerenciamento de Riscos, que é uma empresa do Rio de Janeiro, ter consultado informações de motoristas rodoviários de cargas em cadastro de entidades de proteção ao crédito e antecedentes criminais, o que faz com que as pessoas que estão buscando esse emprego já no arranque, né, que é na entrega do currículo, na análise do currículo, já serem tratadas de outra maneira. Porque, veja, se eu vou contratar alguém, eu vou contratar olhando para a qualificação profissional ou se ela é devedora, né? Assim, tem diferença no teu profissionalismo se você acabou, por exemplo, caindo aí na perícia do INSS, ficou sem receber, portanto, fez dívidas, não porque você quis, mas porque acabou sendo levado a isso, e aí você não consegue um outro emprego porque você foi prejudicado anteriormente. Então, assim, a Justiça do Trabalho, a quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, decidiu que a Justiça do Trabalho é competente para julgar esse caso, que, na minha perspectiva, é um avanço e pode dar um alento aí para esses trabalhadores que já são tão... que já tem uma vida tão difícil, né? Porque viver na estrada, minha gente, não é para qualquer um, não é bolinho, não, né? E aí você ainda tem a sua vida vasculhada antes de ser contratado ou contratada. A gente precisa cuidar das questões éticas que isso envolve também, né? Não só as questões de legislação, mas das questões éticas que isso envolve. É importante a gente falar disso. E em relação à perícia, que o Júnior e Ricardo falaram, da falta de confiança na própria classe, né? A gente vê perícias questionando os laudos dos médicos, inclusive mandando cartinhas para que eles coloquem nos relatórios médicos assim, assim ou assim, que no relatório médico tem que constar isto, isto e aquilo, que muitas vezes faz parte do querer do perito daquela instituição e não necessariamente de uma questão de legislação, porque como o próprio Ricardo disse, tem que constar o CID, tem que constar, né, algumas coisas, alguns elementos, mas não precisa estar tudo descrito ali nos mínimos detalhes. E há peritos pedindo, mandando uma carta para o médico, para o teu médico, Ricardo, por exemplo, dizendo como ele tem que escrever o laudo dele. É o fim dos tempos, da minha humilde opinião, né? Você não vai dizer para o professor como ele tem que dar aula, você também não vai dizer para o médico como ele tem que fazer o relatório dele, por favor. Mas isso acontece. E com mais frequência. Aí, agora, como a minha esposa é cirurgiã, hoje ela não trabalha, mas ela já trabalhou em um hospital público. Pede para o perito do INSS e para um sábado à noite, num hospital público, com uma fila de 500 pessoas lá fora, e manda o médico parar e fazer uma carta de 4 folhas de um relatório, escrevendo tintim por tintim. Que tempo ele tem, né? Se ele for fazer esse relatório, se marcar alguém morre enquanto ele está escrevendo, né? É corrido, as coisas não são fáceis, né? São bem corridas nos hospitais públicos. Às vezes o médico não faz não porque ele é ruim, porque ele estava com preguiça, porque ele não tem tempo, porque se ele parar para fazer um relatório de 4 folhas para cada paciente, quantos pacientes ele vai conseguir atender a menos naquele dia? Né? É complicado. Na teoria é uma coisa, né? Na prática é bem diferente, né?
mas a gente A vai gente vive no mundo real, fazendo o né? joguinho. Olha, o nosso tempo está terminando. Quero agradecer a todos pelas informações, pelas aulas, né? E gostaria de pedir as considerações finais. Vou começar com a Ive. Bom, as minhas considerações serão iniciais, porque a gente está no primeiro programa do Trabalhador em Pauta, um novo programa pensado com muito carinho para trabalhadores e trabalhadoras. Eu espero que a gente consiga pensar pautas que traduzam as necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras, que são a força que movimenta esse nosso país, né? Então, a nossa região, enfim. E aí, você que nos acompanha pode nos ajudar mandando suas sugestões, as suas questões, para que a gente aborde aqui no programa e responda as suas dúvidas. Então, fica o convite para que você acompanhe toda quinta-feira às 18 horas o nosso Trabalhador em Pauta. Você, portanto, é a pauta. E aí, mande aí as suas dúvidas, as suas questões, que a gente vai ter prazer em responder. Meu nome é Ivy Fávero, sou terapeuta, e você me encontra na rede social buscando o meu nome ou Maná Terapia Complementar. Vai ser facinho de achar. Grande beijo. Obrigada, Ive. Você agora, Ricardo, das suas considerações finais, suas redes sociais para as pessoas encontrarem e fazer também perguntas. Queria agradecer, né, por estar nesse início de ciclo aí, nesse novo programa muito legal, né? Com certeza a gente vai debater assuntos muito importantes para o trabalhador e para a trabalhadora aí pelas próximas quintas-feiras. Queria agradecer a PAMP por essa oportunidade, dar boa noite para meus colegas de bancada, né? Para o Júnior, para a Ive, boa noite, Andressa, boa noite para a doutora Renata, que com certeza deve estar ouvindo a gente em casa, e falar para os nossos ouvintes que eles podem me encontrar pelo meu nome completo, Ricardo Guimarães Amaral, seja no Facebook ou no Instagram. E se alguém tiver uma dúvida específica, alguma coisa, pode mandar direto no meu e-mail pessoal, que é o meu sobrenome, é guimarães.amaral@uol.com.br. Qualquer dúvida, sugestão de pauta para o programa, pode me enviar que eu vou ter maior satisfação em responder. Muito obrigada. Agora você, Júnior, suas considerações Bom, finais e as suas redes sociais. bom, minhas considerações finais são, viu como é o problema de nós entrarmos e iniciarmos a parte do INSS, né? É muito difícil. Então, meu conselho é, faça de tudo, busque conhecimento, busque a prevenção e a saúde de vida e no trabalho. Eu falo de vida e no trabalho, não precisa se preocupar apenas no trabalho, não, se preocupa na saúde da sua vida, que o trabalho já vai em consequência. Assim, a gente não vai ter esses problemas de ter que acessar o INSS, porque a gente vai estar saudável. Então, esse é o meu conselho que eu dou para tudo. A prevenção é a linha importante para a nossa sequência da nossa vida. Eu agradeço muito a PAMP, produtora, a Andressa, a Ricardo, Ive e a doutora Renata, que não está aqui conosco hoje, né? Meu muito obrigado. E pode me encontrar nas minhas redes sociais, que é Engenheiro Júnior Gomes, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então, meu muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima semana. Agradecer a todos vocês que acompanharam a gente, agradecer essa bancada que só enriquece nosso programa e um grande abraço para a Renata e a gente espera você o quanto antes bem e aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima semana.